pessoal. Estamos começando mais um episódio do Pod Cessa. Eu sou a Bianca Cessa. E eu sou a Karen Bacic. E antes de tudo, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, compartilhar bem muito as nossas entrevistas para esse pod estourar. E aproveitando o começo de episódio, vamos agradecer aos nossos queridos patrocinadores, o Juicy Hub, por esse estúdio lindíssimo que a gente cria bastante conteúdo para vocês, e a queridíssima da Vanessa Morelli, que ela é especialista em tratamento de estrias e gordura localizada, e ela ajuda, né, a gente a fazer esse pod bombar. Com certeza. Tá nervosa, Karen? Eu tô bem ansiosa pra nossa convidada de hoje, que eu tô assim, ai meu Deus. Olha, eu confesso que eu tô muito, muito ansiosa. Vamos apresentar ela logo, né? Vamos parar de enrolação. Vamos. Gente, ela é mineira, ela é criadora de conteúdo, influencer, youtuber, escritora. Ela leva a vida com um bom humor, gente, absurdo. Ela é formada em psicologia e vamos chamar logo ela. Pequena Lô! O mistério todo pra chamar ela. Você viu, né? Uma lista extensa pra conseguir chamar, Que né? currículo. Prazer tá aqui. Que honra te receber, viu? Obrigada. É um prazer a gente receber você aqui. Nossa, a gente Prazer tá é muito meu. nervosa, emocionada. Né? Estamos mesmo. E vamos hablar, né? Por favor, Ei! por favor. A gente não espera menos do que isso. Claro. Lô, vamos começar já. Primeira pergunta. Tá. Eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber, pelo menos, né, da galera que ainda não conhece. Quem era a Lohane antes de todo esse sucesso que rolou aí na época da pandemia? A Lohane, ela tava entrando na faculdade, né? Na verdade, eu nunca imaginei, assim, que a minha vida ia mudar praticamente toda. Eu tinha eu sempre falei quando eu era criança que eu ia aparecer na televisão, mas eu não sabia como isso ia acontecer, e que eu queria escrever um livro. Mas coisa de criança, né? Que fala nada com nada e joguei pro universo e aí veio, né? Eu fico muito feliz com tudo isso, mas eu acho que a gente se prepara, mas nunca tá preparado. Sim. Então, antigamente, quando eu tava na escola, eu sempre fui uma criança que tinha muitas amizades. E eu sempre fui a palhaça do grupo que fazia piada com qualquer coisa, contava minhas histórias, então... Mas era tão fácil pra mim fazer ali a galera rir, que eu não sabia que poderia virar uma profissão. Sim. E tem muito preconceito ainda de quando você fala que a sua profissão é ser digital influencer, ou que você é uma comediante, ou você é humorista. Muita gente ainda não vê isso como uma profissão, mas acaba que hoje em dia vem se tornando isso. Então, Sim. a gente tem muito aquela que você tem que formar e seguir o que você formou ali. Então, eu me formei em psicologia e quando eu comecei a fazer a faculdade, eu também comecei a gravar os vídeos. E aí, eu saí de casa com 17 anos para morar sozinha, com as minhas amigas em outra cidade. Eu sou de Araxá, morei em Uberlândia, depois fui para Uberaba. E aí, quando eu saí de casa, já foi uma mudança muito drástica na minha vida. Mas eu sempre quis isso. Então, tem muito aquela coisa de... Ai, porque é uma pessoa com deficiência, por que ela vai morar em outra cidade? Eu não sabia passar um pano na casa. Não é que eu não sabia. A gente Eu sabe, nunca tinha mas a gente nunca feito. fez. Então, ai, Lô, ela é mimada. Não chamaria assim. Daria outro nome. Mas eu, desde criança, eu nunca gostei de ser mimada. Eu acho que eu fui criada de uma forma que eu não fui super protegida demais, porque senão os meus pais nem tinham deixado eu ir para outra cidade. Sim. Mas eu também sempre tive essa personalidade que, mesmo que fosse algo surreal, eu queria. Sim. Entendeu? Vou fazer. E eu preferia ir tentar e ver que não deu certo do que não fazer. Sim. Então, eu sempre fui um pouco fora da casinha. Então, tipo assim, eu brincava, né? Eu era Aquariana, pequena, né? mas meus sonhos lá em cima. Aquariana, né, gente? E aí, quando eu decidi mudar de cidade, quem sofreu mais, a gente achou que ia ser minha mãe, porque a gente era mais grudada, mas foi meu pai. Ele sofreu muito. Porque pra ele tem uma cabeça de que eu poderia sofrer muito
por conta de uma realidade que a gente sabe que as pessoas são muito maldosas. Bastante. E assim, melhor época da minha vida. Alô, aqui. Eu vivi muito, Eu ia te muito, perguntar muito. isso, quando você foi fazer a faculdade, como é que foi pra você ficar longe deles, né? Sim. Escolher e falar, não, eu vou. Como é que foi tudo isso pra você entender o que tava acontecendo? Mas você se adaptou bem, pelo visto. Muito! A família que sofreu. E tipo, eu sofri também, mas era algo que eu queria muito. Então, primeiro eu fui pra Uberlândia fazer cursinho. Lá eu não saía tanto, porque você estuda muito, né? Sim. E era algo que eu não gostava muito, mas eu fui, necessário. né? Foi necessário. E aí eu fiz o cursinho, acabei não passando lá por 3 pontos, foi muito pouco. Caramba. Mas eu falo que tudo tem um propósito. Sim. E eu entendi isso, que nada acontece por acaso realmente, porque 3 pontos é muito pouco. Sim. E eu não resolvi tentar de novo em Uberlândia. E aí, como Uberaba era mais perto de Araxá, meu pai falou pra eu tentar lá. E eu não queria ir. Só que eu fiz pra fazer ele feliz e passei. E aí, quando eu passei, eu falei, meu Deus, vou, né? Vou ver o que vai ser. Sim. Não gostava da cidade até então. Tipo, eu não me adaptava lá quando eu ia. E aí, eu morei lá por 6 anos. Gostei Caramba. muito. E aí, eu morei com 2 amigas minhas, que a gente já era amiga há muitos anos. E a gente deu super certo. Então, eu vivi muito, realmente, porque era algo que todo mundo falava, a época da faculdade é a melhor e tudo. E as amizades que eu fiz. Sim. Eu aprendi muita coisa, pra mim foi um Sim. autoconhecimento surreal. Que eu via que eu conseguia fazer as coisas, entendeu? Sim. Então, era detalhes pequenos que eu nunca tinha feito em casa, mas eu tive que me virar. Sim. A louça, se eu não lavasse, ia dar Ninguém mofo. lava. Sim, você descobriu que pra comer tem que tirar a carne do Exato. congelador. E A pra gente você aprende. passar ela, tem que ter um tempero, senão ninguém come. Entendeu? Não E fica que, a muito roupa gostoso. e que a roupa nunca vai ficar lavada igual sua mãe Exato, lava, com então- aquele cheirinho de casa. Teve todo um negócio e eu vivi, aprendi muita coisa com os meus amigos também. E durante o curso, né? Sim. Porque foi tudo junto. Uma vivência que eu nunca tinha tido e o curso também me ajudou muito a me autoconhecer. Sim. E quando eu formei, e aí em 2019, passou uns meses aí, eu explodi na internet. Então, eu não sabia o que eu ia fazer. Veio a pandemia, que foi um momento que eu acho que pegou todo mundo de surpresa. E aí eu ia seguir, né, até a psicologia, mas aí, de repente, a Explodiu. pequena Lô ficou conhecida, né? Todo mundo agora sabe quem é. Sim, com certeza. Lô, então assim, a sua família sempre te apoiou Sim. em todas as suas decisões. Inclusive, você falou, mãe, pai, não vou seguir psicologia, vou tentar ver o que tá rolando aqui nessa internet. Quando eu comecei a gravar os vídeos, era por hobby real. Uhum. Eu fazia o curso e gravava ali no YouTube e postava. O pessoal começou a gostar, dar muitas visualizações. E era algo que eu comecei a fazer com medo, porque era um Claro. mundo novo. Sim. E na época ainda o Instagram não era tanto assim, nem o TikTok. Sim. E até que era, mas não no Brasil, né? Era Uhum. fora. Então, até que eu fui ali vendo, que também foi um processo nos vídeos, porque eu comecei a gravar vídeos muito longos, e hoje em dia a galera não tem muita paciência Não, pra Sim. isso. E depois eu fui aperfeiçoando, eu dei uma parada na internet, que eu comecei a achar que não era pra mim. Aquilo. Sim. E aí eu fui pra Paralimpíada em 2016, eu dancei na abertura. E ali, pra mim, foi uma chave. Eu acho que o que me ajudou muito a voltar, e porque eu convivi com muitas pessoas com deficiência ali, foi Sim. uma experiência única que eu tive, e com pessoas do mundo inteiro, né? Tinham gringos lá que eu tive a oportunidade de conhecer. E aí aquilo ali foi uma chave de virada, porque eu vi que a gente podia estar nesse mundo aí. Sim. E eu não queria continuar, não era por não me aceitarem, mas porque eu não estava gostando do tipo de vídeo que eu fazia. Sim. E aí eu fui vendo, que aí veio o TikTok, comecei a fazer os vídeos, e aí era um viralizando, um ou outro ali, de repente, com Dava, tudo, né? Explodiu. Dormi e acordei, não tava entendendo nada. O celular vibrando. Até você hoje não pensando, né? entendo nada que tá acontecendo. Só tá indo, só foi. Tem uns 3 anos que eu tô só indo. Mas é muita coisa pra assimilar, porque é só 3 anos, é muita coisa. Querendo ou não, é pouco tempo. E você é uma mulher, né, com deficiência.
como é que foi pra você nesse meio? Você foi com medo mesmo, mas como é que foi pra você durante a vida lidar com isso? Porque a gente vê que você leva de forma muito leve. Aham. E eu queria saber como é que foi pra você durante a vida com a sua família. A gente leu, né, grandes partes do seu livro. A Uhum. gente viu quero. algumas coisas que você citou, mas pra quem ainda não leu aí o livro da Lô, a gente Sim. super indica, inclusive. Ela fala muito sobre isso e a gente queria que você trouxesse como é que foi pra você durante a vida lidar com isso e também um pouco depois da fama. Eu acho que a vida toda conta muito como eu fui criada pelos meus pais. Não só pelos meus pais, mas por toda a minha família. A base, quando você tem uma base, então, começa de casa. Sim. Então, os meus pais, eles nunca me privaram e nunca tiveram vergonha de me expor Uhum. em qualquer que seja o ambiente. Então, isso me fez crescer uma pessoa que eu vi que mesmo eu sendo uma pessoa diferente, que eu acho que nós todos somos diferentes. Sim, graças E a a Deus. gente, exato, é o que eu falo, que a gente escuta a vida inteira a frase nós somos iguais. Não. E graças a Deus que não. Sim. Porque é isso que eu acho que muda. Sim. Então, eu fui ali vivendo desde a infância e os meus pais me mostravam isso e na escola também. Porque os meus amigos, eu sei que a realidade, infelizmente, é diferente, mas eu nunca sofri preconceito na escola. Nem bullying, nem nada. E porque eu também era uma criança que eu sempre fui muito comunicativa. Então, a forma que eu chegava nas outras crianças, eu não era uma criança que sentia vergonha ou me colocava no lugar de inferior. Então, as pessoas já chegavam, podia ter um receio ali, porque eu era uma criança diferente por ser deficiente. E aí eles já ficavam meio assim, mas eu sempre fui muito bem recebida. Sim. Então eu aprendi muito com os meus amigos. Até hoje a gente é amigo desde a Legal. escola. E eles também aprenderam muito comigo, eu tenho certeza, porque eu falo que eles ali eram um carinho muito grande comigo, que eles disputavam e brigavam para ver quem ia me ajudar. Então era para levar eu para beber água ou encher a minha garrafa, para empurrar a cadeira de rodas, que eu não tinha motinha na época. E isso era muito legal, porque a gente era tão novo, mas eles já tinham isso, sabe? Uhum. Esse respeito, esse carinho, que é muito raro de ver, Sim, esse cuidado, esse né? cuidado. E até hoje, sabe? Eu sempre fui a menor da turma, então eles não me viam como uma criança, como coitada, Uhum. mas eles respeitavam Sim. e tinham um carinho muito grande. E na faculdade também. Então, eu acho que a base toda, desde a escola, isso foi me ajudando muito. Desde os meus Sim. pais, da escola para os ambientes que eu frequentava e as amizades que eu sempre tive, que eu fui, né, aceita ali. E era recíproco dos dois lados, a maneira que eu tratava eles Também. e eles me tratavam. Então, isso é muito importante. Sim. Começa dos pais, não só dos pais, mas de quem você convive, né? Quem te cria. Sim. Porque você sendo aceito por eles, você meio que não tem medo de Sim. enfrentar o que vem pela frente, entende? Então, foi isso que eu tive na minha vida. E até hoje, por isso que eu acho que eu me tornei a Pequena Lô. Então, por isso que no meu livro eu falo das principais pessoas que são os meus pais, meus avós e minha Sim. família no geral. Ah, isso é muito importante mesmo. Eu compartilho desse sentimento, Sim. né, por conta da deficiência. Minha mãe sempre falou isso. A aceitação dentro de casa já é o primeiro passo pro resto fluir, Sim. né, pra gente entender o que a gente é, como é que a gente nasceu e fluindo, é muito mais prático, né? É. E eu já conheci pessoas que os pais não aceitavam ou tinham algum receio, ou não só com deficiência, mas às vezes com autismo dos pais não aceitarem e isso ser muito difícil para a própria pessoa Sim, aceitar. Então é muito essencial essa parte da família. É muito. Eu não julgo os pais, eu falo Sim. isso. Porque também vai da criação deles. Sim. É que eu vou mais pro lado psicológico, né? Uhum. Tem que ir, né? Não tem Eu jeito. estudei e aí eu vejo de outra forma. Sim. Então, quando alguém fala, ai, mas a culpa é dos pais. É claro que algumas são situações e situações. Sim. Algumas eu entendo que é um cuidado, que algumas crianças com deficiência ou jovens crescem com medo e acabam não saindo de casa por medo de se expor, porque realmente o mundo de fora, ele é muito maldoso. Sim. Só que é um cuidado que os pais têm, né? É uma super proteção, acaba Sim. sendo. Muito. Mas isso é muito difícil, porque aí o filho não consegue ter autonomia.
Sim. E aí, quando ele vai aprender, é muito lá na frente, com os pais, com os amigos, né? Então, é algo que eu não julgo porque eles têm esse cuidado. Sim. Mas cuidado demais, eu acho que tudo que passa do limite É Tudo ruim. em excesso faz mal. é ruim. Inclusive, né, entrando nessa pauta de mundo de fora, em que momento você pensou, putz, virei uma pessoa pública? Qual foi, assim, o vídeo ou o que saiu que você falou, tá, agora veio. Mudou, a vida Agora mudou. mudou. Eu acho que quando eu acabei saindo em vários sites, assim, não só de fofoca, mas de humor Sim, também, os meus vídeos começaram a viralizar muito. E os meus seguidores, né? Que eu acho que foi, tipo, muito surreal. Eu tava com 63 Eu mil. fui dormir, acordei. Dormi anônima e acordei conhecida. Eu não gosto de falar, quando alguém fala assim, ai, Lô, por que você não fala que você é famosa? Eu não consigo. É estranho, Ainda mas é eu uma ainda acho barreira pra estranho mim. também pra gente. Falar, tipo, ai, mas você fala que você é conhecida. Mas é o jeito que eu consigo falar. Sim. E então, quando eu saí em todos os lugares e comecei, tava com 63 mil, e foi semanalmente, de 100 para 200, eu cheguei em 1 milhão muito rápido. E foi no ápice da pandemia, então era algo que eu ajudei as pessoas, mas elas Sim, também me ajudaram muito. muito, porque era algo que eu tinha para fazer em casa, que eu já tava 2 anos isolada, porque eu tenho crise, eu sou asmática. Então, eu não saía para nada, Covid. enquanto Uhum. não saiu a vacina. E então, eu tinha muita coisa para fazer ali, mas aí no auge da carreira ali, eu tive várias crises de pânico, síndrome do impostor, bem no auge, assim. Não, todo dia. E aí foi algo que eu tive que voltar para trás, entendeu? Sim. Que aí eu tava muito, era um momento que tinha que ser tudo muito feliz, mas aí veio essa enxurrada de coisas. É muito mais difícil. Porque eu acho que porque uma é muita coisa pressão para também. assimilar. Sim. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi pra você? Porque, querendo ou não, a mudança foi muito rápida. Foi. Como é que foi pra você lidar com essa pressão? Porque, querendo ou não, entra um tipo de pressão da internet das pessoas. Como é que Sim. foi pra você lidar É com muita isso? energia, até a boa. É muita coisa. É ruim e boa, mas é Sim. muita coisa. Eu acho que tudo tem o lado bom e o lado ruim. E eu falo isso no meu livro, que todo mundo acha que porque você é famoso, são só flores, né? Realmente. E o pessoal fala, ai, mas vocês têm tudo que vocês querem, tudo. Tá, a gente tem uma vida confortável, isso é um fato, não nego. Mas tem muita coisa também que a gente acaba se afetando, então, que é o principal, saúde mental. Então, a Sim. minha, cada dia mais ladeira abaixo, mas Você A gente mede compartilha, a todo gente dia? compartilha. hoje Legal. em dia ela tá mais regulada, graças a Deus, que eu me As cuido medicações, muito aquela- mais. Medicada, ela é ótima. E então, por exemplo, nesse auge, né? Todo mundo, quando já chegou a falar, mas bem no auge, tudo acontecendo, muito lindo e tal. Mas é isso, porque você muda completamente a vida. E eu tinha me mudado para São Paulo, uma cidade muito grande, Sim. uma outra realidade, só eu e minha mãe. E estava longe dos meus familiares, dos meus amigos. Então foi tudo muito diferente. Sim. E fora essa pressão e uma responsabilidade bizarra de eu nunca tive nenhum vídeo meu, eu nunca ofendi pra ser engraçada. Tá. Porque no meu ponto de vista, eu acho que tem que ter um limite. Sim. Tem. E quando você passa disso, aí pra mim já não é mais humor. Então, eu sempre trabalhei desse jeito, que tanto que os meus vídeos não falam sobre as pessoas, elas falam sobre situações Situações que cotidianas. englobam todo mundo, todas as pessoas. Então, quando eu vi que esse era o caminho, que eu descobri que o ponto-chave dos vídeos eram esse, falar sobre o cotidiano, que gerasse empatia e as pessoas se identificassem. E aí começa a te cobrarem, assim, te cobram muito de postar muito. Eu postava 6 vídeos por dia. Então, Caramba! eu não tava dormindo direito, eu não tava Tava aqui, ó. comendo direito. Eu tava assim, Vivendo pra Com os isso. cabelos. só. E aí não tava saindo de casa. Sim. E então aquilo começou a virar no automático. Que foi quando eu descobri que eu tava mal mesmo. Quando eu quase desmaiei no salão que eu tava arrumando meu cabelo. Nossa. Aí eu vi que eu tava mal. Você falou, acho que não tá muito boa da E aí eu saúde. vi, quando a gente se sente um pouco impotente, né? Sim. Então o meu maior medo hoje, quando se perguntar assim,
eu acho que é perder a graça. E você meio que começar a se auto-sabotar, Uhum. que foi o que aconteceu. Então, eu sabia, sempre soube que aquilo ali era um talento e tal, mas quando você tem essa síndrome do impostor, você começa a duvidar, né? Uhum. Então, junto com os comentários externos que acaba ofendendo, e por mais que você saiba do seu caráter, você começa a um pouco duvidar. Sim, você se E coloca aí foi naquela, o que naquela aconteceu. situação como uma verdade, Sim. né? E não é. Aí, muitos anos de terapia pra hoje entender que haters não passarão. É isso, Ah, é isso. Eu preciso haters aprender. gonna hate. Eu preciso aprender. Eu tive que isso. aprender. Eu tive que aprender. Eu te entendo, eu tive que aprender. Mas assim, você conheceu muita gente nessa nova fase da vida. E aí a gente tem uma brincadeira aqui, que é o nosso quadro do patrocinador. E eu quero saber quem da nossa lista você apagaria. Que nem a Vanessa Paz com as nossas estrias. Vamos lá, Não, tá vamos lá. tranquilo, tá Não, tá tranquilo. Não, tá de peraí. boa. Assim, fala um nome que não, você tá odeia pra gente tranquilo. anotar aqui. Rapidinho. Não, eu fui esses dias eu falei sobre isso, né? Ai, Lô, quando pergunta, quem que você conheceu que você não gostou? Aí eu falo, que eu me lembro, eu acho que ninguém, assim, porque eu não falo. Não, mas a gente... Aqui você só tem que falar Aqui, se você apaga. o nome na cabeça. Não. Amo todos. Porque eu com polêmica, Deus me perdoe. Não, é. Mas vamos lá. Tá Vamos. tranquilo a listinha. Tá, tranquilo. Não, vamos lá. Tata Werneck. Não Apaga. apago nunca. Não, Você quer chamar o próximo? Você quer que eu faça todos? Pode fazer. Lucas Rangel. não apago, adoro. Maravilhoso. Amo. GK. Não apago. Também. Vitão. Eu já conheci o Vitão bem de perto, assim, a gente já conviveu em uma viagem que a gente fez. E ele é uma pessoa muito legal. Então você também não apaga Não o Vitão. apago. Ou a Vanessa vai ficar chateada. Quando eu não apago ninguém, é isso. A Vanessa. Tirulipa. O Tirulipa, ele me ajudou no meu início de carreira. Jura? Lá em 2016, mais ou menos, ele compartilhou um vídeo meu. Que legal. E eu cheguei em 10 mil seguidores, assim, de um dia Caramba. pro outro. Porque ele tem um engajamento muito grande, Sim. muito conhecido, e principalmente nesse mundo do Do humor. Então, não tem Não como. vai apagar. Arthur Aguiar. Eu nunca conversei com ele, mas não diria que eu apago. Mas no reality teve algumas coisas que eu não O que você concordei, né? apagaria? Algumas situações você isso, apagaria. eu Pronto, apagaria. ele total não. É. A gente deixa ele pra ele tentar melhorar. Isso, todo mundo tem uma segunda sempre chance. Pode, todo mundo sempre pode. Ellen Jabur. Eu apago. Eu Por amo. conta do que aconteceu, né? E porque ela meio que mentiu ali no depoimento que ela deu. E assim, eu não sou ninguém pra falar. Eu perdoei, claro. Mas assim, não me aproximaria por conta da situação chata Sim. que aconteceu ali, Sim. né? Mas eu acho que, assim, ela lá, eu aqui, desejo sucesso e tal. E é isso. E é isso. Último nome da nossa lista, um bem polêmico, Deolane. Deolane, nunca conversei com ela também, mas já fui em eventos que ela tava. Mas eu gosto dela, assim. Acho que a gata entrega alguns entretenimentos, então Então não apaga. Não apaga. Então É tá bom. verdade. E Lô, depois que você entrou nesse meio da fama, você já sentiu que você sofreu algum tipo de capacitismo? Já. Da a gata, própria- da gata acabou de falar. A gente citou, né, a Ellen, mas algum... Sim, além? eu acho que ainda tem algumas situações. Até mesmo teve um evento que eu fui lá na minha cidade, que por conta de um estacionamento, e o rapaz, eu não sei se ele me conhecia ou não, mas isso não vem ao caso. Uhum. Eu acho que eu sempre falo isso, respeito em primeiro lugar, independente de quem seja. Sim. Então, hoje em dia, eu sei que eu tenho uma maior... eu tenho muitas coisas que outras pessoas não têm tanto acesso, mas eu acho que não deveria ser assim. Então, é o que eu falo. A situação do avião que teve lá em 2021, que foi uma situação muito horrorosa, Sim. que pra mim foi uma das piores. Inclusive, eu apagaria o comandante. A gente concorda. Mas... Porque foi muito horroroso, assim. Sim, é uma situação... Porque foi uma situação
constrangedora e que eu me coloquei no lugar De outras pessoas. Claro. de pessoas que já passaram por isso, mas que não tem uma voz igual eu tive a oportunidade de fazer. Então eu falei isso pra eles. Se vocês fizeram isso comigo, imagina com as outras pessoas. Sim. E aí como é que faz com as outras? Vocês deixam elas sem outro voo? Porque eles acham que é assim. Sim. Não pode, não pode, é isso. Uhum. Não dá nenhuma justificativa. E nenhum jeito. E fica com Deus, né? Então, assim, foi uma situação que eu resolvi expor na época, porque eu fiquei muito estressada, Sim. fiquei muito chateada. E eu acho que tem que falar, Sim. né? Porque não é qualquer companhia. A companhia, de qualquer companhia aérea ali que a gente estiver falando, é muito bem conhecida. Claro. Sim. Então, tem que melhorar, porque é o que eu falo, não adianta o lugar ser acessível e as pessoas não. Então, não adianta fazer propaganda da companhia no mundo inteiro, Uhum. e aí você chega lá e passa por uma dessas. Sim, até porque acessibilidade a gente fala muito mais do que só ser acessível. E falar muito, falar é muito fácil. Sim, Na prática é mais diferente. sim. Então, tem muitos lugares que, por exemplo, me chamam para alguma coisa, e aí chega lá, tem alguma coisa que não é acessível. Então, é uma coisa que vai, mas ao mesmo tempo Ainda Você falta até muito. falou de um evento que você foi, né? Um desses festivais que você falou que não foi, tinha não acessibilidade, eu vi. tinha, não tinha. Então, me chamam, mas aí quando chega lá, é realmente a inclusão, por querer incluir, ou só pra Dizer que incluiu. Sim. chamou e, entendeu? E não é só por mim, é isso que eu falo. É pra todo mundo, é uma acessibilidade, Claro. uma acessibilidade que tem que ter num todo. Sim. Então, ainda falta muita coisa, sabe? Não só no Infelizmente. ambiente, mas das pessoas também. Sim. Igual, por exemplo, o comandante não quis me levar, porque ele não quis. E é isso. Até hoje eu procuro ele. E eu vou achar. Apareça, comandante. Olha aqui, você tá arrumando Além uma de você ter briga. sido apagado, Você tá a arrumando gente uma ainda vai te briga. achar. É, casamento às cegas em peso aqui. 2 anos depois, eu ainda procuro esse homem. A gente vai achar, a gente vai achar. Complicado. Lô, agora mudando de assunto, né? A gente sabe que você é mais reservada com questões de relacionamentos. Mas a gente quer saber como é que está esse coraçãozinho, tá na pista. Abertíssimo. Batendo. Batendo, graças a Deus. Livre, leve, solto. Mas ele tá leve, tá soltinho, Só nas paquerinhas. inclusive, que nem arroz. Mas hoje em dia, eu falo que não entraria em um relacionamento de novo tão cedo. Porque eu tenho que viver muita coisa, né? Claro. Tamo junto. Você é E nova. eu acho que hoje a minha visão é tipo, ai, Lô, mas você já trabalha demais. Mas ainda tem muita coisa pra acontecer, Sim. sabe? Não falo que eu tô 100% fechada, porque vai que aparece alguém e eu Sim. gosto e tal, entendeu? Mas hoje o meu foco é outro, entendeu? Eu tenho, claro, né? Viver sem conversar com ninguém não tem como. Mas eu não entraria num relacionamento agora, porque tem outras coisas. E a minha prioridade agora sou eu mesma. E é isso. Fato. E tá certíssima. Sempre foi, mas agora mais ainda. Eu amo. Maravilhosa. E o que eu queria saber, eu fico muito curiosa com criador de conteúdo. A gente tá entrando nesse mundo da criação de Aham. conteúdo agora, né? Nossa, A tô gente- apanhando, inclusive. Karen é advogada, eu sou nutricionista, então a gente tá bem por fora, a gente Sim. tá aprendendo. Como é que você pensa nos seus conteúdos? Você acorda um belo dia e fala, beleza, eu vou gravar sobre isso hoje, ou você cria ideia todo vem, um né? roteiro, você tem... Como é que você faz isso? Porque é muito inteligente. E eu olho as coisas e falo, eu faço isso. Sou eu. Não sou Até a eu. minha mãe compartilha os Eu vídeos da amo. Pequena Lô comigo. A minha mãe assim, olha você, aquele vídeo do baile, aqui com a minha mãe tirando fotos antes de eu ir pro... Amo. A minha mãe me mandou, olha filha, eu ri tanto. Como é que Tirando você parecendo faz? festinha de escola. Eu amo. Eu não tenho roteiro, não gosto de criar um roteiro, por exemplo, agora eu vou fazer isso, depois não gosto, porque eu acho que fica engessado demais. Sim. E eu gosto de coisa espontânea, então, Sim. às vezes é um pouco mais complicado, porque depende do dia também. Aham. Tem dia que eu acordo sem criatividade, tá tudo bem. Hoje em dia eu consigo assimilar mais isso, mas antes eu me cobrava demais. Sim. Ah, eu sei. Hoje em dia eu ainda me cobro porque eu sou muito detalhista. Então, quando eu vou fazer algum conteúdo, eu não gosto de fazer correndo. Sim. Tá. Porque eu acho que acaba atrapalhando e a gente não faz bem feito. Uhum. Sim. Então, mas eu não gosto de roteiro. Eu falo, por exemplo, assim, me dá uma ideia, tô no lugar. E aí eu sempre fui muito observadora. Depois que eu me formei, mais ainda. Depois que eu comecei a criar conteúdo, mais ainda. Então, qualquer detalhe, dependendo, pra mim, vira um conteúdo.
E aí eu começo a reparar muito na situação. Que eu penso, essa situação aí é engraçada. E eu acho que todo mundo já fez ou faz. E aí eu vou e anoto, por exemplo, planta. Coloco lá no meu bloco de Pra notas. você lembrar Pra depois. saber que o vídeo é sobre planta. Sim. E aí eu vou e crio em torno daquilo ali. Mas é respeitar também o seu tempo. Uhum. Porque a gente acaba se frustrando Muito. quando a gente não consegue produzir. Sim. E infelizmente tem dia A que... Karen tava assim esses Mas dias. é real, e Eu não sou tem problema. interessante. Ninguém gosta dos meus Eu vou vídeos. ser advogada aqui se eu faço direito. Nossa, Mas eu é. acho que cada um tem o seu talento. Quando eu faço as palestras, eu falo sobre isso. E igual o meu, eu não sabia, pra mim era tão fácil fazer, contar piada e tudo, que eu não via como algo que era um Que ia talento. ser trabalho, uma Porque coisa é assim. isso. É verdade. Talvez a gente faz com tanta facilidade que a gente não vê que é esse o talento. Sim. E eu acho que todo mundo é criativo, todo mundo Uhum. tem um talento, mas a gente precisa se autoconhecer para saber em qual caminho Pra seguir. qual ia? Sim. E o principal eu acho que é não se comparar com o outro. Fato. É o principal hoje em dia. Infelizmente as pessoas, cada dia que passa, vem se comparando muito. Ai, porque eu queria ser igual a alguém, queria fazer isso. Uhum. E aí vai, faz, não consegue, porque talvez o talento dele é muito maior, mas ele não consegue perceber Sim, não isso. achou ainda. E a gente vê muito isso na internet. Que alguém acaba fazendo um vídeo igual, mas vai ser diferente em qualquer forma, Sim. porque o jeito da pessoa atuar, falar, é diferente. Sim. Então, nunca o outro vai ser igual a ninguém. E isso é muito legal, porque eu acho que cada um é único do jeito que é. Sim. E eu nunca quis ser alguém. Sim. Eu tinha ensinamentos, vamos dizer assim, do que fazer ou não para aperfeiçoar tal coisa, Uhum. tal vídeo ou tal ideia que eu tinha. Mas fazer igual, não. Porque é aí que tá. Sim. Você faz igual e aí não consegue o resultado que quer. Uhum. Sim. E aí você se frustra. Sim. E aí só vai Ladeira Vai abaixo. se descendo. afundando. Bom, você falou muito, Lu, que você tá focada em você. Aham. Então, eu vou te perguntar, como você se vê? O que você espera pra daqui a, sei lá, 5 anos? Qual que é a sua meta a longo prazo? 5 anos. Você pretende continuar criando conteúdo? 5 anos passa assim, né? Quantos meu Deus? livros a gente pode esperar? Ah. A gente pode ver a Lô na TV, Será não só sendo no programa, atriz? não só no programa da TV, mas de repente numa novela. O que a gente pode esperar? Eu fiz uma série já e um filme, mas aí não posso falar onde que foi, né? Mas é de streaming. Mas é de streaming Tudum? muito legal. É do Tudum? Se for do Tudum, pode. Teve um no Tudum, né? Opa, já que então. lançou. Sim, sim. A Sogra que Te Pariu, inclusive. Foi Gente, muito não legal vi. participar. E ainda mais com o Rodrigo Santana, que ele é um gênio. Maravilhoso. E do humor principalmente. E aí teve outros trabalhos que tá pra sair agora. E eu amei, assim, atuar né, nessa área de... É um humor que eu gosto muito, mas eu tinha vontade de fazer talvez outro personagem pra saber como seria, Sim. sabe? Mas eu acho que a Luna TV, com algum programa meu, Adoro. que ia ser demais. ia ser muito legal. Porque o público da internet é um e a televisão acaba sendo Muito. outro. Sim. Então, são coisas completamente diferentes. Apesar da gente achar que é o mesmo, mas não é, muda muita coisa. Muito. Porque é um público diferente que assiste a televisão e outro que tem acesso à internet. Mas eu tenho muita vontade. Eu acho que em novela também seria muito legal. Não fazendo personagem de pessoa com deficiência, sim, obviamente. Mas estando ali já é uma representatividade muito grande. Mas que eu acho que tem muita gente aí, eu falo que ator, atriz, que pode estar nesse lugar, mas não no lugar que eles querem de fazer a pessoa com deficiência, Uhum. Sim. mas de outros papéis e levar essa inclusão de qualquer forma. Mas eu me vejo na televisão. Ah, E A gente sobre o também. livro, A gente também. e sobre o livro, eu acho que eu tenho vontade de escrever outro, mas mais do que 5 anos, sabe? Demora Sim. muito ainda. Sim. Porque eu tenho muitas coisas pra viver e pra contar num livro eu preciso
Viver muito. Precisa viver mais. É. Olha, eu não sei o que você vai fazer daqui 5 anos, o que a gente vai... A gente sabe o que a gente já fez Sim. no passado, o que a gente tá fazendo no presente, e a gente também quer saber o que você já fez no passado, o que tá fazendo no presente. Então eu vou chamar um joguinho que Tá. a gente conhece. Ele nunca dá muito certo, mas ele sempre dá boas risadas. Ah, então tá bom. Eu nunca. Eu nunca, meu Eu Deus. nunca. Vamos jogar? Alô, não. Não, Eu não, amo. obrigada. Meu Deus do céu. Alô, não, Eu obrigada. não peguei pesado, juro. A gente vai jogar junto com você. Tá. Eita. Fechou? Aham. Vamos lá. Eu Vamos nunca dei perdido nos meus amigos pra sair com um boy. Já. Eu pensei. Tem que beber, né? A gente tá bebendo. Realmente, É um a gente não drink, tá bebendo, é. mas tá tudo Brincadeira. bem. É só uma água saborizada? O meu não. Eu Vai. nunca fiz uma piada e ninguém riu. Ai, eu já. Que Nossa, triste. acontece. Apesar de fazer humor, eu Só já. só eu ri. É tão triste, né? É a gente fica complicado. esperando Depois e a eu vi pessoa que aqui, não era ó, muito A engraçado. minha maior alegria é quando eu consigo fazer uma pessoa que não gosta tanto de rir. Ri. Não. Mas às vezes é difícil. Eu nunca bebi até cair. Ô, Bianca. A gente virando copo. Engraçado. Isso é engraçado, isso a gente Faz ri. tempo que não acontece isso. Eu nunca fui pra infinitos afters. Ai. Oh, Deus. Gente, eu não. Gente, eu sou vou beber o muito do café after. inteiro. Eu sou super amiga do fim. Nossa, É verdade. o evento pra mim tem que ser de A tarde. Bianca, pra 10 horas ela da já noite eu mandando tá a mensagem mimira. aqui. Vamos É embora. sério? Eu juro. Festa à tarde, pra mim, eu não gosto. Eu gosto de amanhecer. Você gosta Então, de o ficar problema virada. de festa à tarde, eu Sempre Conheci. vai ter um after. Eu conheci uma pessoa que ela comentou isso comigo numa festa que eu fui e eu fiquei assim, ó, "Ah, nossa, faz muito sentido." Ele falou assim, o problema de festa que começa, tipo, 5 horas da tarde, é que ela vai terminar umas 10. E aí, tudo bem, é óbvio que você vai emendar em outro lugar, Uhum. porque a maioria das outras festas estão começando 10, Às meia-noite, então É. você vai emendar. Só que aí tem aquela festa que ela começa, tipo, às 8 e termina, tipo, 2 da manhã. 2 da manhã não tá tão tarde pra você, de repente, até ir num after, mas também às vezes tá tarde pra você chegar em determinadas festas, mas também é cedo pra você chegar em casa. É, E aí ele falou assim, eu odeio festa que termina, tipo, 1, 2 da manhã, porque É é flop. horrível. E aí eu fiquei É assim... flop, você gosta de Aí até ele às ficou 8. falando, aí ele assim pra mim, inclusive a gente podia ir pra um after, aí eu aqui, mas é. o mundo caindo em São Paulo, eu... Aonde? Mas eu Gente, concordo. eu não, e assim, eu não além bebi. de que você fica um pouco... A bebida, acho que é muito sol na cabeça. É. E aí, parece que faz efeito mais Não rápido, é. sabe? E a ressaca vem mais rápido. Não, a mas de aí, tarde. eu também não gosto muito de festa à tarde por conta disso aí. É. Você não sabe Sim. se vai embora ou se vai O pra que vai acontecer? outro Bom, lugar. eu nunca bebi e liguei pro ex. Não, isso Ah, não. isso eu também. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Eu acho que não também. podem se afundar. Eu não. Eu nunca beijei mais de 3 numa festa. Oh, meu Deus. Eu Nossa, não, gente, eu gente. não Eu vou vou. beber em solidariedade. Alô. Nossa, gente, carnaval é festa, né? Ah, eu vivi na faculdade, né, gente? Então, Esqueci. Eu... carnaval era assim, um Aquela atrás do outro. santa. Eu nunca contei uma mentira. Ah, já. Quem Eita. nunca, meu? Não, mentirinha. E o último, eu nunca gravei um conteúdo e flopou. Oh, Deus. Ah, já. É tão Nossa, triste tão quando isso triste, né? acontece. Acontece. Normalmente os que a gente demora mais pra gravar são os que flopam. É aquele que a gente faz assim, em 5 segundos é o que estoura. E quando você menos espera, tipo, esse aqui eu não gostei tanto, mas Sim. a galera gosta demais. Sim, muito Nossa, isso. eu relutando com os conteúdos jurídicos. Não vou fazer conteúdo jurídico. Imagina, ninguém quer ficar ouvindo um advogado falando conteúdo jurídico. Eu posto conteúdo jurídico. Bomba, eu. É, Gente, rapidinho, eu vou travar. Gu, tem como aumentar um pouquinho o ar? Tá um pouco de calor aqui dentro. Esfria, esfria. Podemos seguir? Bom, vamos lá. Falando sobre o seu livro, você trouxe toda a sua vida nele e sempre foi algo que você quis escrever, fazer. Você ficou satisfeita quando você viu o retorno das críticas, que eu vi você foi até na Bienal apresentar o Fui. livro. Como que foi isso pra gente? eu fiquei muito feliz quando a Bienal me chamou, porque é um mundo novo pra mim, eu já fui logo de primeira na Bienal. Você já foi na TV, você já foi no internet, agora você tá indo... Isso. Então, porque foi muito desafiador escrever o livro, apesar de ser um sonho, porque é um mundo que eu nunca tive tão presente, né? A gente lê livros, mas a gente não sabe os bastidores. Com Sim. certeza. Então, as histórias que eu poderia contar, que eu não contei todas, obviamente, porque tem coisa que não dava Tem pra coisa que ela contar tá ali. guardando. Tem coisa ali que é melhor deixar Um no filme, off, um né? filme da Alô no E futuro. documentário, melhor. Mas escrever, ver, pra pôr no meu tom de fala, porque também teve isso. Você fala Que em a primeira gente, pessoa, né? sim, e de um jeito mais espontâneo.
Porque quando a gente fala em livro, é uma coisa que a gente pensa que tem que ser muito formal o jeito de Sim. falar. Sim. E eu não queria que fosse muito formal, porque não é assim que eu me comunico na internet e, Faz enfim, com as sentido. pessoas que me acompanham. Então, é um livro que a ideia era falar como se a gente estivesse batendo um papo. Eu ia Sim. falar isso, eu lendo os primeiros capítulos, eu sentia que a gente tava aqui, É, sentada. conversando. Até tem lá, hahaha, no livro. tem todo Eu me negócio. senti Então, conversando. isso foi proposital para realmente deixar mais leve, que é o que eu faço nos vídeos. Então, uma amiga minha me mandou esses dias, ela falou, achei que eu ia terminar rindo, terminei chorando. Ah. Porque tem isso também. Sim. É uma Sim. montanha russa. Porque eu faço humor, todo mundo achou que ia ser só risada. Mas não. Porque é a realidade, eu acho. Uhum. Que todo mundo acha que talvez por eu fazer humor, que ia ser só risada ali. Não, eu quis contar realmente Tudo, né? toda a verdade. Falamos sobre o livro. E aí, o que eu queria falar, além do livro, é que depois que você, né, explodiu, você teve inúmeras conquistas. E uma delas foi sair na capa da Vogue. Uhum. E eu queria saber pra você como é que foi essa representatividade de você estar lá, das pessoas te olharem, te enxergarem. Você tá na capa da Vogue, né, linda? Quando eu recebi o convite, foi igual o Forbes. Eu achei que era meme da Forbes. Quando eu recebi o Saquei. e-mail. É vírus. Porque eu falei, gente, eu tava com 24 anos. Agora eu tenho... E aí... E aí, quando eu recebi da Forbes também foi um susto muito grande, porque eu tinha acabado de ficar conhecida e já logo veio esse convite. E antes dos 30 anos, né? Sim. Por isso que eu saí na Under 30. E também era um mundo que eu não conhecia. Já tinha ouvido falar da Forbes. E a Vogue também. Então, antes veio a capa da Ken, que foi, assim, quando eu fui convidada, foi muito legal. E quanto viralizou essa capa. Uhum. Até hoje eu tenho amizade com algumas pessoas da equipe e eles falam que foi uma das capas que mais bateu quase 1 milhão de curtidas, então é muita coisa. E aí quando eu saí, é um avanço muito grande, porque eu nunca tinha visto uma pessoa com deficiência em capa de revista. E tanto que no meu livro tem uma carta de uma mãe de uma criança com deficiência que escreveu carta aberta para mim na época. Que foi uma carta que me emocionou muito, porque ela contando que ela tinha a partir daquele dia que ela viu a capa, ela teve uma visão diferente do próprio filho dela. Caramba. E ele tinha 9 anos na Ai, fiquei época. arrepiada. E aí eu conto essa carta lá no livro, eu fiz questão de colocar, porque é algo que é um marco mesmo. A gente não tem noção, né? Eu, pelo menos, não tenho noção de quantas pessoas consigo chegar. Então, através dessa carta, eu tive uma outra visão ali também. Eu sabia que era importante, mas não sabia que ia ser tão importante. Então, depois eu saí na Daelle, depois veio a Vogue. A Vogue é uma das revistas mais famosas que a gente sabe. E estando ali, falando, usando as roupas que eu também me sinto confortável, é a minha personalidade. Porque quando a gente fala de Vogue, a gente fala de inúmeros estilos e da moda no geral. Sim. Então, foi uma inclusão na moda que também a gente sente falta. E poder estar ali agora, recentemente, eu saí no primeiro livro da Vogue, que é um marco na história também, porque é o primeiro livro, e eu estar ali com outras mulheres é muito legal. Então, quando eu vi também o meu quadro, né, na exposição da Vogue que teve agora no evento, é muito emocionante, é um mix de sentimentos, eu acho, porque é algo que vai ficar marcado para sempre, o livro, e sendo o primeiro e eu já estar nessa história, né? Então, é um avanço muito grande, porque na moda a gente sente falta também dessa inclusão, mas a gente vem vendo que isso está mudando, né? São Paulo Fashion Week, ano passado eu fui em alguns desfiles e vi uma inclusão de vários tipos de pessoas ali, não só das pessoas com deficiência. E isso é muito legal, porque eu acho que é isso. A inclusão, ela tem que acontecer em todos os aspectos, em todos os lugares, e não só por cumprir, mas sim por incluir realmente. Sim, querem que estejamos lá. E eu sei que falta muita coisa ainda,
recentemente não, acho que o ano passado, ou retrasado, teve uma cadeirante que desfilou no Fashion Week, eu acho que de Milão, que viralizou muito isso, porque é algo que a gente precisa falar mais Sim. sobre realmente. Mas também depois a gente não viu mais, entende? Sim. Então é isso, é contínuo. Sim. Agora o São Paulo Fashion Week vem novamente e vamos ver como é que vai estar. E chamar mais essas pessoas com deficiência realmente para estar ali fazendo parte. Porque o mundo hoje, cada ano que for passando, é uma inclusão maior que a gente quer. Sim. Sim. Então, é incluir realmente em desfiles, falar sobre a moda, como que é para pessoa com deficiência. E tudo isso tem que ser, porque eu tive uma palestra recentemente sobre a moda e me perguntaram isso. O que eu acho que tem que ser feito para incluir? E eu acho que é conversar, perguntar para as pessoas com deficiência o que fazer para elas terem essa inclusão. Sim. E não é só falar de roupa. É colocar num desfile, é colocar numa capa de revista. Então, é um caminho muito longo, Sim. mas eu acho que cada dia vem mudando. E as pessoas, elas precisam conviver para aprender. Com certeza. E não é só ver na internet, mas conviver realmente. Sim. E as pessoas quererem aprender. Porque, na prática, É mais difícil, né? é mais complicado. É. Sim, com Mas eu falo assim, você fala que não sabe quantas pessoas você consegue alcançar. Eu digo com prioridade que você era uma das figuras que eu olhava assim de representatividade muito grande, porque a gente não vê com tanta frequência na internet, na TV, pessoas com deficiência, e eu te olhava lá e falava, caraca, velho. Obrigada. Tipo, é muito, e depois que eu participei do reality, que a gente recebe realmente essas mensagens, principalmente de mães Sim. que têm, né, filhos com deficiência, eu também via e falava, caraca, realmente dá uma grande diferença, sabe, na Muito. vida de muita gente. Depois que eu participei, muita gente falava, nossa, depois que eu assisti você, eu penso que eu posso ser amada, que eu mereço ser amada, e você pensa, caramba, como é que a pessoa chega no patamar dela achar que não merece, mas a gente sabe que tem muita gente que passa por Muita. isso e realmente precisa de uma representatividade, então por isso que eu falo, eu estou muito honrada de você estar Ah, aqui hoje. imagina. Não posso ficar falando que eu obrigada. choro. Olha, mas já que você falou de reality, lembra do nosso reality? Lô, você iria pra algum reality? Hoje em dia, não. Acho Ah, muito... queria tanto te ver em algum... Você já foi convidada pra algum reality? Já me perguntaram se eu iria pro BBB. E aí eu falei que hoje em dia eu não iria. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você que já... Quando a gente já tá num lugar de as pessoas saberem de olho quem na você gente. é, né? E todo mundo assusta um pouco, porque esquece que é um ser humano antes de ser artista. Sim. E a gente também vai errar, a gente também vai sofrer, vai falar algumas coisas que talvez não agrada a todo mundo. E a galera leva um choque, porque eles veem, a gente mostra o que a gente quer na internet. Não é um reality 24 horas igual eles vão conhecer lá. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e que as pessoas... Porque quando eu comecei, né, na internet, a primeira vez que eu xinguei nos stories, todo mundo achou engraçado, mas assustou. Sim. Porque eles acham que eu não xingo. Que você é uma pessoa super Entende? good vibes. E tem os meus dias que eu vou estar estressada. Claro. E ali a gente vive isso. 3 meses confinada e mostrando muitas coisas que talvez as pessoas não saibam. Então, eu não iria hoje em dia, sabe? Por Ainda mais conta quando tem disso. edição. Quando tem edição, se a edição decidir como que você vai ser, É, é o que você vai exato. ser, né? Então, é um pouco complicado, sabe? Tem que pensar Hoje bem. em dia. E deixa eu te perguntar uma outra coisa desse lado da fama. Teve alguém que você admirava muito e que você conheceu, se tornou, tipo, seu amigo? E você olhar e falar, caraca, eu admirava muito e hoje, tipo, convive com você? Ou ao contrário, talvez, alguém que você admirava muito e você olhou e falou... Não, eu já tive pessoas que eu imaginava uma coisa aí normal. Normal. A gente... Aquela expectativa realidade. gente Sim, sabe. sim. Mas eu nunca tinha, por exemplo, a pessoa que eu fiquei um pouco em choque, assim, quando eu conheci, foi a Bruna Marquezine, que eu dei uma travada. Eu não sabia que eu ia ficar nervosa quando eu vi ela. E ela falou que ela era minha fã. Aí quebra, né? Aí eu falei, não, tá errado, meu amor, eu sou sua fã. Então, é um impacto muito grande. Sim. Tipo, a Tatá, quando ela me mandou a mensagem falando que era minha fã,
E eu sempre fui muito fã dela. Então, é um chá de realidade que você toma muito grande. Sim. Quando você admira uma pessoa e quando as pessoas sabem quem você é desse meio. E você fica, sabe, se perguntando, meu Deus do céu. Então, esses dias, há pouco tempo, conheci o Cauã Raymond. Não, E aí, A outra. e aí ele sabia quem eu era. Aí ele aqui, oi, Aí eu fiquei um pouco Ai, impactada na hora que eu vi ele, porque ele tava de É bonito costas. pessoalmente? Nossa, tá de parabéns, real. tá solteiro, inclusive. E aí ele falou, ele falou, prazer, Cauã. Eu falei, mas que eu falei, amor, não precisa se apresentar, A entendeu? podcast querendo saber se ele é cheiroso. Ele tava de capa de chuva. Ah. Não deu pra cheirar. Não, e não deu pra fazer Não deu pra assim, cheirar. abraçar. Só, tudo bem? Eu falei, tudo bem, prazer. Aí ele, prazer, Cauã. Quase que eu falei, Amada, eu sei quem você é. todo mundo sabe quem. Então, Mas eu sabe que gosto, você é o mostra Cauã. uma humildade, é né? uma humildade, óbvio. Porque ele E fala muito assim, educado, entendeu? E tem pessoas que, enfim, agora de cabeça que eu me lembre quem eu fiquei, além da Bruna Marquezine. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o cantor do Coldplay. Chris que Martin. demais. Hi, eu ia ficar aqui. Hi. Não, eu não consegui falar. How are Tive que pedir you? ajuda pra moça. How are you? Ela teve que traduzir. E aí, porque teve o show e ele tava fazendo uns afters. Depois. Cris. E um deles eu fui convidada. E aí não podia celular. Ai. Eu fico triste porque não tem como provar que realmente É. é ele, entendeu? Mas E aí a o povo gente acha que acredita. A gente pode ser acredita. fique. E aí foi na Fazenda de Rascada, inclusive aqui em São Paulo. E aí quando ele chegou, quando eu realmente cheguei no after, e quando eu vi ele com aquela touquinha assim, Mas você de falou, não é praxe, possível. eu falei, meu Deus, eu não consegui falar. aí ele perguntou meu nome, eu falei, Little Lo, e ele. Aí eu falei pra menina, explica pra ele porque é Pequena Lu, pelo amor de Deus. E aí ele foi, me deu um presentinho, e aí eu fiquei um pouco impactada. Então são Top. coisas que, assim, até se assimilar demora um pouco, sabe? Sim. Ai, que demais. A gente não faz arraial. Eu Quando a conhecendo gente você. viu, a Bianca saiu correndo. Eu Não, quando eu vi, eu falei, não, vou ter que ir vou lá. tirar a foto Não, eu agora. falei, vou ter que ir lá. E eu aqui, passando Bianca. mal. Ela, Olha, três pessoas que me impactaram. Foi você, Aham. o Álvaro e Ele- o Lucas, que eu encontrei eles no The The Town. Town. Sim, eles Eu estavam lá. quase chorei. E É? a Rosana, que tá ali, ela chorou. E eu Eu tentando aqui. controlar ela, pra ela não gritar, só que eu tava completamente descontrolada. E eu comecei a falar, eu tô passando mal, eu tô passando mal. Gente, dois queridos. Eles são. Mas eu fiquei assim quando conheci você. Pô, no Ela Farraial saiu é babado. correndo. Tava eu, ela, o Jarbas, de repente, cadê a Bianca? Ela saiu correndo, porque ela te viu. Aquela festa foi icônica, né? Foi Aquela festa foi ótima. muito boa. Inclusive, aquela Eu parei de beber livre. depois dela, inclusive. Mulher, já tem tanto tempo a festa. É, O trauma da gata. porque foi A bem... ressaca Foi moral muito foi legal. pesada. Aquela hora que a gente se encontrou, tava tudo muito no início. Já tava- ainda. Tá, a gente acabado de chegar. É, Eu cheguei e encontrei você. Eu falei, não. a gente viu bem no sofá, né? Foi. Eu lembro. Ai, Nossa, que maravilhosa. Mas foi tudo. Eu lembro que eu encontrei, tava na fila pra pegar um lanchinho lá. Aí a moça atrás de mim, eu não tô conseguindo passar minha pulseira, tu pega? Eu pensando, mas é open, lógico que eu pego. Aí quando eu vi era a Gabi Lopes, eu Eu amo a Gabi, e eu ela é minha pensando, amiga. eu tô pegando hambúrguer pra Gabi Lopes. A Karen, só um minutinho, dois registrando. hambúrgueres. Registrando. Aí a moça aqui, claro, aí a amiga dela, você vê tudo pra mim? Eu, 3. Fingindo normalidade. Depois ela 3. saiu falando pra todo mundo que era amiga da Gabi Eu pra Lopes. todo mundo, gente, eu peguei comida pra Gabi Lopes. Se não fosse E ela, ela não tinha friends, comido. Se friends. não fosse ela, não tinha comido aquela noite. Mas tem gente que eu finge super costume. Juro. Super. Mas é difícil às vezes, não é? E depois eu chego em casa e eu falo, mãe, Tu você viu acredita? quem a Você gente não conheceu? Porque minha mãe sempre tá comigo. Verdade. Então ela também sempre conhece as pessoas. E ela sempre fica muito mais... Ela é mais séria que eu, né? E aí eu falo, essa é minha mãe e tal. E ela super, tudo bem, prazer. Finge costume. Aí depois a gente chega em casa e fica assim, Fica ó. as duas assim. Aham. Porque realmente ainda é um pouco... Tem gente que a gente acaba... Ah, não Ficando tem em como, choque. né? Sim. Lu, Legal. tem algo que você mudaria durante toda essa jornada que você tá vivendo, da fama, pós ela? Alguma coisa que você faria diferente? Acho que coral. Eu acho que não. Assim, eu acho que muitas coisas que aconteceram fez eu aprender alguma coisa. Claro que tem coisa, né? Aquela frase. Foi como aprendizado, mas eu preferia ter ficado burra. Tem coisa que é assim. Sim. Mas eu acho que foram essas coisas que fizeram eu chegar até onde eu queria.
conquistar as coisas que eu conquistei e aprender com isso. Então, eu acho que eu não mudaria, sabe? Tem muita coisa ali que, igual, muita gente acha que a minha parte mais difícil de falar no livro foi sobre as minhas cirurgias, e não foi. É uma coisa que eu falo com muita facilidade, é muito tranquilo pra mim. E apesar de ser uma criança na época, que eu fiz a minha primeira com 7 e minha última com 11 anos. Então, foi um período que eu era muito nova. Sim. Mas acabou que me amadureceu mais rápido Sim. e que eu aprendi muita coisa com isso, sabe? Apesar de ser uma situação que foi dolorida, foi complicada. Sim. Perdi alguns momentos da minha infância, mas com isso eu aprendi muita coisa. E hoje eu olho pra isso com outros olhos, Claro. mas que eu passaria de novo. É Entende? que às vezes era algo que tava te preparando pra quem você é Sim. hoje, né? Não Não gostaria. Mas talvez eu viveria Mas tudo de precisava. novo. Sim. Sim. Tipo, Porque acho senão que... teria sido diferente depois. Exato. Né? Você não seria tão forte. É igual... Ai, tô tão triste que tá acabando. Ai. Já tá acabando? Já. Ai, Já. que saco. Elas falam muito povo que do passa estúdio. rápido. Não, passa muito rápido. 2 horas O e meia. Gustavo, e Não, aí? passa Quem vai pagar minha muito hora rápido. Mas a única parte boa de estar finalizando é que o nosso último quadro sempre é o quadro mais engraçado. Que a gente Eu coloca amo. o convidado numa situação bem constrangedora. Bacana. A gente adora. Não, é bem tranquilo. É um quadro bem conhecido que a gente coloca um fone de ouvido com uma música bem alta. E a gente vai respondendo. Isso. Você venderia sua casa? Isso. Você quer uma cabana? Sim. Sim. É exatamente isso. Então, quando a gente levanta a mãozinha, você só responde sim ou não. Tá. E a gente Colchão ri. velho, um Tá colchão bom. velho, sim. R$2 ou um presente misterioso? Sim. Isso. Nossa, Nossa. eu sempre iria escolher um presente misterioso, porque eu sou curiosa. Nossa, tá altíssimo. Né, vai ficar no Tá surto. escutando? Eu ainda tô Lô? escutando. Ei, que Ruídos. ela é como? A gente falando assim. A gente vai falar bem baixinho com a mão. Você Tá. tá escutando? Você ainda tá escutando? Não tá ouvindo mais nada, Tá eu ouvindo? acho. Acabou. É isso. Tô escutando nada. É isso. Tá, então vamos começar. Vai fazer cada uma, né? Não, se quiser fazer todos, eu só fico rindo. Vamos lá. Lô, você já está cansada da fama? Não. Rápida, né? Eu achei. Você quer ir na farofa da GK esse ano? Sim! Você pode pedir pra ela chamar a gente? Eu já dei as dicas. Não. Ô, pai! Você trocaria essa amizade com o Vitor Fernando por uma amizade com a gente? Não. Ah, Só ladeira abaixo, pelo Só jeito. ladeira caramba. abaixo. Lô, você curte quando as pessoas pedem fotos pra você? Sim. Que bom, né? Gente, com é bom medo. saber, é bom saber. Você trocaria a vida de influencer para ser psicóloga? Sim. Não trocaria. Lô, você trocaria Caribe por Santos? Sim. E aí vai estar ouvindo a música daqui. Não trocaria não, Lô. Lô, você curtiu ter participado do Pode Cessa? Sim. Foi Graças muito a ruim? Deus. Eu amo que tá Não, bonita tocando. assim, Depende do ponto de vista. Coro Caribe por Santos, mas aí É sério? É. Ah, tudo bem. você vai pegar seu prêmio na saída. Beijo. Um vale noite em Santos. Caribe vale é night. tudo. É, Vivi muito a lá. gente ficou Eu vi. sabendo que você... Ai, eu Amor, sou doida pra Foi ver os babado. gringos. tem alguma fofoca antes da gente finalizar do Caribe? Ah, que eu gente arrumei rolo com gringo, acho que é essa. Eu quero saber do Vai ser. ministro. Ai, o ministro, meu amigo, um beijo pra ele, inclusive. Beijo, ministro. Fiz amizade com o ministro do turismo. Mas você teve um rolo com gringo. Tive, Prioridades. tive rolo com gringo. Eu fui com essa meta, né? É, porque pegar brasileiro a gente... Não, aí eu fiz todo dia, É. né? Não precisa. E, tipo, a gente tava numa turma, eu falava, gente, convivo com essa galera. Não toda quero falar festa. português. Claro que quase eu tive um deslize, quase. Normal. Mas aí consegui, tinha uma meta e consegui realizar a meta. Você conseguiu desenvolver outras línguas. Sim! É, Ai. nossas internacionais. A gente fica Quadrilingue. muito feliz. Quadrilha. É, eu vi isso. Porque em Curaçao eles falam várias línguas. 4 línguas eles falam lá. A Lu aprendeu todas. Quase todas. Eita. Aprendeu a língua do amor. Também. Amor de verão, né? Porque já Não, tem por lá. já foi. É, não. Você foi embora e ficou. Não, ficou por lá. Eu falei, não, nada Não dá. fixo, Não, pelo não, amor não. de Deus, não. Não tem como. Ai, eu amei. Ai, tô tão triste que acabou. Ai, mas elas falaram muito. Ah. Eu amo, Entrega gente. tudo. Foi tudo, foi tudo.
Olha, a gente abriu a caixinha de pergunta também pros nossos seguidores. E aí eu abro a caixinha das perguntas, as pessoas às vezes mandam umas perguntas que, tipo, qual é o seu maior fantasia na hora H? Gente, não é esse tipo de pergunta que a Lô quer responder. Mas muita gente perguntou coisas que a gente já colocou na nossa pauta, principalmente como é que você cria esses conteúdos, tá? Mas aí depois a gente vai mandar essas perguntinhas pra Lô. A gente incluiu tudo aqui, então o pessoal que mandou vai saber que a pergunta tá aqui no meio. Fica em paz, gente. Lô, a gente queria te agradecer por você ter aceitado vir bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre você, sobre sua vida. É uma honra te receber aqui, viu? A gente queria muito agradecer. Eu que agradeço, foi ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Ai. Bom, eu sei que eu falo isso, né, normalmente pra todos os convidados. Mas, né, quem de repente não souber, Lô, deixa as suas redes sociais pro pessoal. Quem não souber. Pra quem não souber, acho muito difícil. Quem não souber, tá morando embaixo da terra. Mas... E tá tudo bem, pode acontecer. Mas eu tô como Pequena Lô em todas as redes sociais. Tô lá fazendo graça, falando sobre meu livro, sobre minha vida. Sendo engraçadinha. Fazendo piadoca. E a gente adora, a gente ama, a gente ama. Obrigada. Lô, só agradecer novamente, Obrigada, viu? Sucesso. Eu não posso falar muito que eu choro. Eu chorei o podcast inteiro, vou chorar só depois que ele acabar. Eu tô com um áudio aqui pra te mostrar da minha mãe que ela pediu. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijos. Beijos.